Este incidente ocorreu no dia 16 de maio de 1979, na cidade de Beapende, Minas Gerais, e envolveu o contato direto de tripulantes alienígenas com o agricultor Arlindo Gabriel dos Santos. Este caso foi investigado pelo ufólogo Ubirajara Franco Rodrigues. No citado dia, Arlindo teria saído para procurar uma vaca desgarrada, porém, posteriormente, ele admitiu que tinha mentido. Na verdade, ele tinha saído para caçar com 2 amigos. Na época, ele teve receio de sofrer alguma sanção da polícia florestal por estar caçando. Assim, ele achou conveniente inventar a história da vaca desgarrada. Uma mentira justificável, que não pode ser qualificada de forma a comprometer o testemunho de Arlindo. A razão de sua mentira é completamente compreensível. Arlindo Gabriel dos Santos estava caçando com 2 amigos e quando eles estavam a uns 6 quilômetros de distância da sede da fazenda, decidiram se separarem. Cada qual teria tomado um rumo diferente. Depois de um pequeno tempo, Arlindo avistou um objeto estranho descer no chão e que inevitavelmente o deixou cismado. Curioso, decidiu se aproximar para observar melhor o objeto. Pelas suas descrições, o objeto tinha um formato cilíndrico com 50 centímetros de largura e 1,5 m de comprimento, uma base circular escura e uma esfera na sua parte superior de cores branca e vermelha. Arlindo tinha levado uma câmera fotográfica que estava embrulhada em um embornal, e sendo assim, teve a oportunidade de fotografar o objeto por mais uma vez até que o mesmo desapareceu inexplicavelmente. Logo em seguida, desceu um outro objeto que tinha o formato ovoide e com uma haste na sua parte inferior. Essa haste parecia uma espada, e na parte superior tinha algo que parecia ser uma espécie de hélice. Arlindo tirou uma foto do objeto até que o mesmo começou a emitir um ruído, e logo em seguida, se transformando numa névoa que logo desapareceu. Depois dessas 2 aparições súbitas e seus respectivos desaparecimentos, Arlindo voltou a andar mais um pouco e de repente desceu um terceiro objeto. Este tinha a forma de um barril de 1 metro de altura e era listrado nas cores branco e vermelho. Este objeto também parecia ter uma espécie de hélice na sua parte superior. Arlindo não hesitou, também fotografou o inusitado aparelho. Tal qual os 2 anteriores, o objeto desapareceu logo em seguida, sem que Arlindo pudesse reparar como isso aconteceu. Arlindo então andou uns 10 metros na direção do local onde o objeto estava antes de desaparecer. Sua intenção era ver se conseguia encontrar alguma coisa que lhe indicasse o que estaria acontecendo e como aqueles objetos teriam sumido. E é exatamente neste momento que um enorme OVNI com formato de um ovo branco desceu diante de Arlindo, numa distância de apenas 1 metro. Conforme a descrição da testemunha, o objeto tinha um ruído parecido com o de um motor de um carro afogado. O aparelho tinha no mínimo uns 10 metros de diâmetro e uns 8 metros de altura. E antes de ele pousar no chão, saiu uma espécie de trem de pouso que consistia em 4 hastes pequeninas, algo como uns 6 ou 7 centímetros de largura. Arlindo tentou fotografar este UFO, porém, ele emitiu um feixe de luz em sua direção que provocou uma dor em seus olhos. Imediatamente, Arlindo largou todas as suas coisas no chão e saiu correndo, temendo o que poderia acontecer com ele. Para seu desespero, Arlindo mal conseguiu se distanciar uns 10 metros do UFO, pois o objeto disparou uma espécie de relâmpago que atingiu em cheio. Arlindo ficou totalmente paralisado após ser atingido. Sem compreender o que estava lhe pretendendo, Arlindo tentou olhar para trás e viu 2 alienígenas que pareciam ser iguais a nós. Os seres estavam usando roupas que cobriam todo o seu corpo, além de capacetes justos que cobriam quase todas as suas cabeças. Eles também estavam usando luvas. Só era possível ver os rostos das criaturas, pois os capacetes tinham vidros transparentes na frente. Os 2 alienígenas foram até Arlindo e o pegaram, sendo que um foi no seu lado direito
e o outro do lado esquerdo. Neste momento, Arlindo suplicou: "Pelo amor de Deus, me soltem." Neste exato momento, ele ouviu a resposta de um dos alienígenas, que inclusive mexeu a boca para falar: "Em nome de Deus, nós todos somos irmãos." O interessante é que o som não parecia sair de sua boca, e sim de uma caixa que estava pendurada nas costas do alienígena. Desta caixa, saiu uma espécie de tubo que estava conectado no capacete deles. O outro alienígena falou logo em seguida: "Não fazemos mal a ninguém, apenas queremos uma informação." E assim, eles levaram Arlindo em direção do OVNI. Quando chegaram diante da nave, Arlindo pôde ver que este tinha uma porta com escada de 4 degraus e ainda havia outro alienígena parado ali, esperando-os. Esta criatura perguntou para Arlindo se ele não tinha visto um mazurca ali perto. Arlindo disse que não e perguntou: "O que é uma mazurca?" Então, o alienígena explicou que era um aparelho que eles transmitiram de lá para cá. Finalmente, os seres pegaram Arlindo e levaram-no para o interior do UFO. Ainda quando estava do lado de fora, Arlindo reparou que nas proximidades da porta da entrada da nave, a temperatura estava mais baixa que o ambiente do local. Quando entraram, Arlindo percebeu que a temperatura era bem mais fria que o lado de fora. Era como se houvesse um ar-condicionado no interior da nave. Outro detalhe interessante é que, além de frio, ele reparou um cheiro que o julgou ser parecido com um cheiro de poeira. Além dos 3 alienígenas que Arlindo viu do lado de fora, dentro da nave havia outros 3, sendo que um deles era do sexo feminino. Ao entrar, imediatamente Arlindo viu outros 2 seres que estavam sentados numa espécie de cadeira. Ambos estavam usando o capacete como os outros. A impressão que Arlindo teve é que, segundo suas próprias palavras, eles estariam batendo máquina. Arlindo comparou a atividade dos tripulantes como datilografia. Talvez tal julgamento fosse motivado em função do barulho que fazia enquanto os seres estavam mexendo nos dispositivos internos da nave. No entanto, ao entrarem, logo as criaturas pararam e conversaram com os 3 que foram lá fora capturar Arlindo. Inclusive, ele reparou que eles chacoalhavam a cabeça em alguns momentos. Arlindo não entendeu absolutamente nada do que os seres alienígenas conversaram entre si. De repente, apareceu uma moça que teria vindo de outro compartimento do UFO e que não estaria usando capacete. Ela era loira e de rosto rosado. Ela estava usando um aparelho no ouvido com o que Arlindo comparou a um ouvidor de telefone. Inicialmente, a alienígena conversou com os outros seres, na qual foi impossível para Arlindo entender uma única palavra. Logo em seguida, a criatura e um dos alienígenas masculinos levaram Arlindo para outro cômodo, no qual tinha um aparelho parecido com uma geladeira. A moça pegou uma espécie de varinha, enquanto o outro ser começou a mexer nos botões desse aparelho que Arlindo comparou a uma geladeira. O aparelho tinha um monitor e, assim que apareceu uma imagem, a alienígena feminina usava a varinha para apontar para os objetos que apareciam neste monitor. Segundo Arlindo, essa criatura aparentemente fêmea começou a explicar detalhes sobre sua civilização, a forma que eles conseguiam vencer as distâncias astronômicas e outras várias informações importantíssimas, que infelizmente não foi possível resgatar nada em seus depoimentos devido à limitação cultural de Arlindo. Ele não entendeu nada e não se interessou em perguntar nada para a criatura, o que não conseguia entender. É lógico que Arlindo poderia estar se sentindo intimidado ou mesmo em função da situação em comum, um sequestro alienígena. Não estava em condição de raciocinar normalmente. Depois que a criatura lhe passou diversas informações, Arlindo foi levado para o cômodo interior e percebeu que um dos seres também tinha tirado o capacete. Segundo Arlindo, eles eram muito parecidos conosco, sendo que ele só reparou uma pequena diferença. A testa deles era um pouco diferente, embora Arlindo foi incapaz de dizer exatamente qual era a diferença no sentido anatômico. Já a boca, Arlindo descreveu que parecia um corte com lábios bem fininhos. Neste momento, as criaturas teriam lhe dito que nós
somos da mesma matéria, do mesmo sangue e vivemos o mesmo trabalho. Depois disso, Arlindo foi levado para fora da nave e os seres ainda lhe avisaram: proteja a vista, que o aparelho condena a vista. Os alienígenas conduziram Arlindo até a saída e Arlindo, por sua vez, desceu sozinho as escadas. O interessante é que Arlindo não conseguiu olhar para trás, pois ele se sentia meio preso, um efeito que ele nunca conseguiu explicar. Talvez isso ainda fosse alguma influência dos extraterrestres sobre Arlindo. Depois de tudo isso, Arlindo teve de andar de volta um bom pedaço, até que encontrasse seus 2 amigos que tinham ido caçar com ele. Arlindo se sentia enjoado e com um pouco de tontura, sensações que duraram bastante tempo. No momento do contato com os alienígenas, Arlindo tinha deixado suas coisas caídas no chão, e quando retornou para procurar, ele acabou não achando nada. Porém, reparou que o trem de pouso da nave tinha deixado marcas profundas no terreno. Logo, a notícia de sua experiência com os alienígenas se tornou a grande sensação da cidade de Bay Pend, e inevitavelmente acabou chegando nos ouvidos da imprensa, que deu todo um tratamento sensacionalista ao incidente, com manchetes de grande apelo público nos jornais. Obviamente, este caso logo chegou também ao conhecimento do ufólogo Birajara Franco Rodrigues, que tratou de entrar em contato com Arlindo Gabriel. Levado até o local onde teria se dado o incidente pelo próprio Arlindo, o Birajara Rodrigues fez moldes de gesso das marcas do trem de pouso e ainda eles acharam o embornal que Arlindo tinha perdido no momento do contato. A princípio, Arlindo ficou em dúvida se aquele era mesmo seu embornal, pois o mesmo estava com várias figuras desenhadas que pareciam uma espécie de escrita. O embornal de Arlindo era liso e não tinha qualquer figura pintada nele. Com relação às supostas fotografias obtidas por Arlindo, infelizmente as fotos não mostraram as supostas 3 sondas que tinham descido antes do pouso da nave tripulada. Verificado por Birajara, a câmera acabou sofrendo uma grave avaria. A chapa interna de proteção do filme estava queimada e coberta de fuligem. É possível que isto tenha acontecido no momento que Arlindo tentou tirar uma fotografia do OVNI, e este, por sua vez, emitiu um feixe de luz que acabou lhe paralisando e também, como consequência do feixe, estragou sua câmera fotográfica. A fuligem que cobria a placa interna do sistema de disparo pode ter sido provocada por uma reação química em função de uma exposição ao calor ou uma grande energia luminosa. Mas, sem dúvida, o ponto alto deste caso seria as estranhas pinturas do embornal de Arlindo. Qual a sua opinião sobre este caso? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal